A microarquitetura Intel Core é uma microarquitetura de processador multicore, revelada pela Intel no primeiro trimestre de 2006. Ela é baseada no projeto do processador Iona e pode ser considerada uma interação da microarquitetura P6, introduzida em 1995 com o Pentium Pro. O alto consumo elétrico dos processadores baseados na microarquitetura NetBurst, bem como a consequente dificuldade de se aumentar o clock, foram as principais razões da Intel para ter abandonado sua arquitetura. A microarquitetura Intel Core foi projetada pelo Centro de Desenvolvimento Israelense da Intel, em Haifa, o mesmo que anteriormente havia projetado Pentium M. Novo, na microarquitetura Core, é a fusão de instruções, que é a capacidade de combinar duas instruções x86 dentro de apenas uma microinstrução, aumentando o desempenho, pois o processador executará apenas uma microinstrução em vez de duas, como ocorria no Pentium 3, que usava a microarquitetura NetBurst. É um recurso que melhora a performance quando executa instruções SSE. Tanto as operações de ponto de flutuação com dupla precisão da SIMD em 128 bytes, como as operações aritméticas de inteiros SIMD em 128 bytes, reduzem o número total de instruções necessárias para executar uma determinada tarefa de programa. E como resultado, pode contribuir para um aumento total da performance. Eles aceleram uma grande quantidade de aplicações, incluindo vídeo, som, imagem e processamento de fotos. As instruções da SSE intensificam a arquitetura da Intel ao permitir que os programadores desenvolvam algoritmos que podem misturar pacotes de ponto de flutuação de precisão individual com inteiros, usando tanto as instruções SSE como as instruções MMX, respectivamente. O decodificador de instruções do Pentium 3, arquitetura NetBurst, pode codificar 3 instruções por pulso de clock. Já o do Core, com o conceito de fusão de instruções, envia 5. Esse conceito de fusão consegue fundir 2 instruções em uma, aumentando assim a quantidade enviada por pulso de clock. Os primeiros processadores que usavam essa arquitetura tinham os núcleos Conroe, Meron e Woodcrest. O Conroe é para computadores de mesa, o Meron para portáteis e o Woodcrest para servidores e estações de trabalho. Apesar de terem arquitetura idêntica, as 3 linhas de processadores diferem quanto ao soquete usado, frequência do barramento e consumo de energia. Processadores da linha de entrada usam a marca Pentium, Dual Core e Celeron, enquanto os chips para servidores e estações de trabalho são chamados Xeon. Para micros de mesa e portáteis, a marca escolhida foi Core 2. Só para relembrar, o cache de memória é memória de alta velocidade, que está dentro do processador, usada para armazenar dados que o processador pode precisar. Se o dado requerido pelo processador não estiver localizado no cache, ele deve buscá-lo na lenta memória RAM, reduzindo assim o seu desempenho. A arquitetura Core foi criada com o conceito da tecnologia de múltiplos núcleos em mente, ou seja, mais um núcleo de processamento dentro de um único processador físico. O processador Pentium D é uma versão de 2 núcleos do Pentium 4, e cada núcleo tem seu próprio cache L2. O problema dessa implementação é que em um dado momento, o cache de memória L2 de um dos núcleos pode acabar, enquanto que o cache L2 do outro núcleo ainda tem partes não usadas. Quando isso acontece, o primeiro núcleo precisa ir além da memória RAM, mesmo que haja espaço no cache L2 do segundo núcleo, que poderia ser usado para armazenar dados e evitar que o primeiro núcleo acessasse a memória RAM. Na arquitetura Core, esse problema foi resolvido. O cache de memória L2 é compartilhado, o que significa que ambos os núcleos podem usar a mesma memória cache L2, configurando dinamicamente a quantidade que cada núcleo usará. Em um processador com 2 MB de memória cache L2, por exemplo, um núcleo pode estar usando 1,5 MB, enquanto que o outro pode estar usando 512 KB, ou 0,5 MB. Ao contrário do valor fixo, 50% para um e 50% para outro, usado pelos processadores de 2 núcleos da arquitetura anterior. E não é só isso. As pré-buscas são compartilhadas entre os núcleos, ou seja, se o controlador de cache carregar um bloco de dados para ser usado pelo primeiro núcleo, o segundo núcleo também pode usar o dado já carregado no cache. Na arquitetura anterior, se o segundo núcleo precisasse de um dado armazenado no cache L2 do primeiro núcleo, ele tinha que acessar tal dado através do barramento externo
que trabalha com um clock muito menor do que o clock interno do processador, ou até mesmo pegar o dado requerido diretamente da lenta memória RAM.